Alô, amigos, alô, turma, um grande abraço, muito bom dia a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos, nesse sabadão, dia 26 de março de 2022. Faltando aí poucos dias para a estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro da Série B. Ainda não temos a data definida, se dia 8 ou dia 9, mas vai acontecer contra o Vila Nova de Goiás, o Vasco na sua busca para voltar à primeira divisão, fato que não aconteceu no ano passado. Para uma grande frustração para essa imensa torcida que está ávida por dias melhores. E olha, um clube que vive uma situação complicada porque não sabe de onde tirar dinheiro para fazer contratações, mas está aí nas portas de fechar uma parceria, de entrar na sociedade anônima do futebol e investir com tecnologia, com ciência, por enquanto, e depois com dinheiro, caso venha fechar o acordo com a empresa norte-americana Holding 777 Partners. Os americanos estão ajudando, principalmente com logística. Colocaram ao Vasco já desde a semana passada, a notícia que nós trouxemos aqui, a equipe deles de scout, os dois alemães que trabalham no Genova, Johann Sport e Sebastian Arens, os dois que são especialistas dos maiores do mundo na área. Alguns jogadores importantes, como Roberto Firmino, por exemplo, foram descobertos por esses dois. Um deles saiu do Milan recentemente e eles fazem um mapeamento no mundo todo. E o Vasco está colocando todas as suas baterias para um clube que não tem ainda tanto dinheiro, pode fazer aportes pequenos em função da liberação momentânea da 777, enquanto ela não entra, mas está apostando numa triagem cada dia melhor, com seu time de scout, que é liderado pelo Vitor Bastos, e também pelo pessoal da 777. E em cima disso, eu vou trazer um convidado muito especial, já o entrevistei na última terça-feira, em parte, no AVNews. Você que curtiu o nosso vídeo da terça-feira pôde acompanhar. Eu vou ouvir Marcelo Xavier, que é professor da CBF Academy, licença Pro e análise de desempenho, com passagens pelo Atlético, pelo Botafogo, pelo Flamengo, pelo Vitória da Bahia. É um dos profissionais mais gabaritados nessa área. É uma das pessoas mais capazes de falar sobre esse assunto. E hoje, diferente de terça-feira, que foi uma entrevista formal, a gente vai bater um papo, porque eu tenho muitas dúvidas, muitas curiosidades, porque a palavra que a gente mais ouve é mapeamento. Eu fico pensando, é negócio de cartografia, a gente tem que fazer aí a visita que nem Vasco da Gama fez e Pedro Álvares Cabral, você vai pelos mapas. Como é que é esse mapeamento no mundo? Como é que é feita essa triagem de jogador? Deixa eu botar o Marcelo aqui na tela para conversar com a gente. Marcelo, que é um companheiro de longa data, que me deu o prazer de estar num curso que eu organizei alguns anos atrás na Cândido Mendes, em Niterói, aqui no estado do Rio de Janeiro, na cidade de Niterói, com grandes profissionais da área, muitos de altíssimo nível. O Marcelo foi um deles, uma das melhores aulas, e aí a gente conseguiu juntar as nossas amizades, e é um cara que eu tenho muito respeito. E eu estava conversando, Marcelo, com o Carlos Brasil essa semana, e falando da situação de contratações, de mapeamento, e falei de você. Comentei com ele, Brasil, quem nos deu uma entrevista muito boa essa semana foi o Marcelo Xavier, professor Marcelo Xavier, que é um craque nessa área. Ele falou, Marcelo é muito bom, cara. Marcelo o que ele te falou, tá falado. E acho que você tem uma referência grande por conta do seu trabalho, que eu gostaria que você, inicialmente, Marcelo, falasse um pouquinho de você, da sua origem, como é que você chegou a essa atividade, porque é uma atividade recente, né? Analista de mercado, analista de desempenho, são as normas do momento, né? Muito se fala disso. E eu queria entender, você tem aí a licença Pro, a licença A como treinador, se eu não me engano, enfim, você pode esclarecer, mas aí você se especializa nessa área de análise. Eu quero entender um pouco como é que você chegou a isso e por que essa área de análise, se é uma tendência do mercado, muitos profissionais abraçarem essa atividade de analista de mercado. Bom dia, Marcelo. Tudo bem, meu querido? Bom dia, Flávio. Bom dia a todos do canal Atenção Vascaínos. Obrigado pela oportunidade, pelo convite. Flávio, eu ingressei no futebol ainda antes de
ingressar na universidade tentando ser um atleta de futebol. E quando eu entendi que não seria possível seguir aquele sonho de ser um atleta, de jogar em alto nível, eu ingressei ainda aos 19 anos na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, no curso de licenciatura plena em Educação Física, já pensando em trabalhar diretamente com futebol. Ingressei na universidade já pensando em trabalhar diretamente com futebol. Logo no início da faculdade, eu tive a oportunidade de conseguir um estágio no Clube de Regatas do Flamengo, na preparação física. Fiz o prazo máximo de estágio, e ao final desse estágio eu fui contratado para trabalhar nas categorias de base. Trabalhei em todas as categorias de base do Flamengo, desde o sub-11 até o sub-20, e a seguir eu tive a oportunidade de, ao sair, trabalhar no primeiro projeto de clube-empresa que veio aqui para o Rio de Janeiro, o projeto Sendas, que depois virou Audax, que era do grupo Sendas, e fiquei lá por um curto espaço de tempo, passando a trabalhar através de um convite, para uma parceria que foi feita na época de obras do Maracanã, para a Portuguesa da Ilha, no Estádio Luso Brasileiro, numa gerência de operações do estádio, onde existe uma parceria PPF, parceria Botafogo-Flamengo, onde os dois clubes mandavam seus jogos do Campeonato Brasileiro na arena. E aí eu comecei a ter contato lá com o pessoal do Botafogo. Já tinha contato com o pessoal do Flamengo, comecei a ter contato com o pessoal do Botafogo. E aí a gente fez aquele Campeonato Brasileiro, fazendo a gestão de operação do estádio. Aí eu passei a trabalhar fora das quatro linhas, entendendo um pouco desse funcionamento do futebol. A seguir eu recebi um convite para trabalhar na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro como preparador físico, em alguns cursos de formação de praças, e a oportunidade também, de, em alguns momentos, de trabalhar com grupos de elite. Nesse ínterim, recebi um convite ainda na instituição, fui para uma solenidade, onde fui condecorado pelos serviços prestados, e recebi um convite para trabalhar numa empresa de TI, uma empresa que trabalhava com construção de banco de dados, análise de vínculo e investigação, tanto do mundo corporativo quanto do mundo público, vamos dizer assim, principalmente com essa área de investigação criminal. E aí, ao passo que eu tenho contato com essas tecnologias, eu começo a pensar como aplicar essas tecnologias no dia a dia de trabalho, dentro de um clube, com uma comissão técnica. Então, eu começo essa minha trajetória profissional do futebol em 1998, quase 24 anos atrás, quando ingresso na faculdade. E aí, no ano de 2004, eu saio do Flamengo. 2005, parceria Botafogo-Flamengo na Arena Petrobras. 2006, Polícia Militar. E aí, em 2006, eu vou para essa empresa, onde eu acabo aprendendo o uso dessa tecnologia, criando protocolos de aprendizado dessa tecnologia para diversos segmentos, bancos, empresas de telecom, ministérios públicos, Departamento de Polícia Federal, ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, Petrobras, ministérios da Fazenda e algumas instituições sempre com avaliação de mancha criminal. E aí eu falei, cara, esse segmento ele é interessantíssimo, é importante, mas a minha vida é o futebol. E eu vou traduzir isso aqui, eu vou aplicar essa tecnologia para o uso do desenvolvimento do futebol. Então, eu desenvolvi uma plataforma, um banco de dados, para gerenciamento de um departamento de futebol, onde a gente correlacionava todas as ações de todas as áreas de conhecimento para convergir essas informações para o treinador e para a comissão técnica, para que pudesse ser feito uma elaboração de um processo onde a gente conseguisse entender, desde que o atleta chega ao clube até o momento que ele sai negociado, o que aconteceu com ele. Até para entender, quando o menino chega na categoria de base, tudo que foi feito com ele, como atribuir um valor, como determinar que um atleta custa 1 milhão e o outro custa 2. A minha ideia era essa, ou quanto eu posso vendê-lo
para ter de volta o nível de investimento que eu empenhei nele. Não aí, tinha parâmetro, né, Marcelo? Não existiam não parâmetros para isso. Não existiam parâmetros, isso ainda em 2008. Tá? E aí eu chego com essa proposição no Botafogo para apresentar esse conteúdo, né? E eu apresento esse conteúdo, na época, ao Altamiro Bottino, que era o coordenador científico já à época, e o Anderson Barros, que gestor do clube na época, né? Eu já havia trabalhado com o Anderson na base do Flamengo, e aí, a partir daí que eu chego no clube, eu recebo uma carta branca para permear todas as áreas da comissão técnica, todas as áreas do departamento de futebol, e construir de forma coletiva com eles esse ambiente virtual de integração de informação. Lógico, com apoio, uma estrutura de profissionais de TI, uma empresa privada cedeu. A gente também levou tecnologia para o estádio Newton Santos, que à época era Engenhão, né? Toda a parte de cabeamento, transferência de dados via wireless, toda a parte de sinal, era transmissão de internet via sinal de rádio. Tudo isso foi feito através da iniciativa privada, a gente correu atrás desses processos colaborativos. Muitas coisas também a gente conseguiu em termos de comodato, né, de empréstimo de equipamentos. A gente começou a implementar isso. E durante 2 anos nós desenvolvemos esse projeto, até o momento que chegou a oportunidade, na época que o professor Mano Menezes era o treinador da seleção brasileira, de eu apresentar esses conceitos dentro da CBF. E por muito pouco eu não parei lá, à época, né, trabalhando junto à comissão, né, dentro da CBF, desenvolvendo algumas novas aplicações. E aí, nesse ínterim, o que começa a acontecer? Várias empresas de fora do Brasil, que trabalham com tecnologia, principalmente na área desportiva, começaram a não só receber contato meu, mas como me contactar para poder desenvolver alguns produtos e serviços. E aí eu comecei a ganhar ainda mais expertise nesse processo. Quando chega um determinado momento, acontece que aquela ferramenta já estava elaborada, eu já tinha domínio sobre todos os conceitos, e aí eu consigo estar muito mais próximo, inserido na comissão técnica, e aí recebo, né, um convite para cuidar especificamente dessas áreas de análise, para construir esse processo. Isso próximo ao ano de 2010. Então, há cerca de 12 anos, 11 para 12 anos, eu venho trabalhando com análise de desempenho, e há cerca de 5 para 6 anos com análise de mercado. Por que um e depois o outro? Primeiro que a análise de desempenho no Brasil, né, eu posso me considerar um dos pioneiros. Lógico, tem outras pessoas que trabalhavam com observação de atletas e etc., mas a análise de desempenho tal como processo, como ela acontece hoje, né, eu me considero um dos pioneiros, e também como algumas pessoas falam, né? Eu comecei a caminhada ainda no escuro, então eu comecei a aprender muitas coisas de autodidata, porque na universidade a gente não tem esses processos de forma sistematizada para que sejam ensinados, né? Não existe uma cadeira, uma disciplina na Faculdade de Educação Física ou qualquer outro curso que vai tratar desse conteúdo. E aí eu comecei essa minha trajetória dentro do clube, né, pegando as informações possíveis e catalogando, registrando, criando protocolos, né, de relatório, de análise, para otimizar o tempo. Otimizar o tempo de observação, otimizar as viagens que eram feitas para observar jogos em loco, etc, etc, etc. E quando a gente começa a ter contato com essas empresas que vendiam e vendem tecnologia hoje para o mundo todo, a gente começa a observar possibilidades de desenvolvimento nessas plataformas. Filtros que ainda não eram feitos, perguntas que ainda não eram feitas aos bancos de dados, né? Porque inicialmente muita coisa baseava na análise quantitativa. Só que essa quantidade, esses números necessariamente não se efetivavam nas ações. Então, o que a gente começou a fazer? Deixa eu dar só para a gente dar um exemplo torcedor, porque você está falando de uma parte muito técnica, só para a gente entender. A análise de desempenho, antigamente, era aquilo: o cara pegava um caderninho, né? Ia para o jogo e anotava cada passe que o jogador dava. Vamos colocar aqui, o cara deu 60 passes no jogo. O que você fala de qualificar o trabalho é passes úteis e passes normais. Por exemplo, um zagueiro bota a bola para o goleiro, um zagueiro bota a bola para o outro zagueiro. Um zagueiro faz um lançamento em profundidade, são 3 tipos de passes diferentes, né? Perfeito, porque você atrasa para o goleiro para desafogar, às vezes, o sistema defensivo,
é até um passe importante. O passe para o zagueiro do lado, às vezes, é para transição, mas também é importante porque dá o balanço do time adversário, de repente abre uma brecha. E o passe que quebra uma linha é o passe mais importante para um defensor. Então seria mais ou menos isso. O que se somava era qualquer passe é passe. O que você começou a fazer ou começou a observar é a qualidade do passe. O que aquilo representava dentro de um esquema, dentro de uma modelagem de jogo. É mais ou menos por aí? Perfeito. Ainda falando da parte quantitativa, vou dar um exemplo. Num jogo, o time errou 50 passes e no outro ele errou 36. Erramos menos passes nesse jogo. Depende qual foi o volume total de passes num jogo e no outro. Entendeu? Então, a proporcionalidade de erro como foi a primeira coisa a ser observada. Segundo, da mesma forma que você citou os passes, o primeiro exemplo clássico foi a questão da posse de bola, que muito se falava de posse de bola. Então, o que eu comecei a fazer? Dividir a posse de bola nos terços do campo. No terço defensivo, na zona central e no terço ofensivo. Entendendo em que local o clube, o time precisava ter mais posse de bola. Em que lado do campo havia mais posse de bola. Quais eram as redes de contato do time, quem eram os atletas que mais se conectavam na nossa equipe e nas equipes adversárias. Pensando em neutralizar esses pontos de convergência, principalmente em minimizar o potencial dos principais atletas das outras equipes. Né? Um atleta é o atleta que mais faz cruzamentos. Tudo bem, então ele é um atleta muito eficiente, mas ele é eficaz? Esses cruzamentos, eles geram finalizações? Então, tentando interpretar os números, não meramente fazer um scout e dizer assim, esse atleta cruza mais, esse atleta chuta mais. Ele chuta mais, mas ele chuta de fora da área, ele acerta o gol nos seus chutes. Ô Marcelo, é mais ou menos o DVD do jogador que vai lá pro empresário, só tem bom momento, né? Os maus momentos ninguém bota no DVD, é aquilo, às vezes o cara dá 60 passes no jogo, sendo 45 para trás, 45 para o lado, às não vezes tem efetividade nenhuma. Não arrisca um passe, exatamente isso, uma assistência que ele dê. O atleta praticamente não erra, mas ele não faz nada que faz o time andar, vamos dizer assim, né, na gíria, o time jogar para frente. Né? Ele não alterna o ritmo de jogo. Ele não consegue, com isso, fazer gestão do espaço onde a bola está e onde a bola precisa chegar. Entende? Então, assim, primeiro olhar os números podem dizer qualquer coisa, podem até falar mentira. Então, assim, os números não dizem tudo. Tá? Os números não vão dizer tudo, então interpretar. Depois. É uma coisa, Marcelo, é uma coisa assim, desculpa, é uma coisa assim muito ampla, né? Porque, veja bem, eu estou conversando contigo aqui, por isso que eu queria bater um papo, porque no papo a gente consegue levantar muita coisa. Você está falando de uma situação que é análise de desempenho, que tem muito a ver com análise de mercado, porque em cima dos números do jogador, você analisa se vale. Mas, por exemplo, um jogador de 35 anos de idade, que toca 10 vezes na bola no jogo, não quer dizer que esse jogador, ele tá velho. Dependendo da efetividade dos 10 passes dele, vale muito a pena. Porque, por exemplo, um jogador de 35 anos que carimba a bola 15 vezes, 20 vezes no jogo, às vezes vale mais o investimento que um jogador de 25 que passa a bola no pé dele 70 vezes no jogo e efetivamente... Ele joga pro lado. Né, e ele toca pro lado, exatamente isso. Então, essa análise ela é fundamental, mas também ela leva em consideração isso, de repente, a condição física do atleta, a medida do GPS, o quanto ele corre, a idade dele também é uma coisa que vocês levam em consideração para fazer essa equação. O que ele tem de disponibilidade física em cima daquilo que ele tem de disponibilidade de questão técnica, de passe, de arremesso, de chute, de roubada de bola, isso tudo também leva nesse cruzamento de informações? Tudo é levado em consideração, porém o que acontece? Os clubes eles têm acesso aos dados do elenco deles, então o primeiro passo é olhar para si. Né? Nem todos os clubes, quando vão ter um processo de negociação, vão pegar os dados do GPS, do acelerômetro e vão passar para a equipe que tem intenção de compra. Né? O que deveria acontecer? Isso deveria ser uma ferramenta onde o clube, tendo todo esse registro, até para valorizar o seu atleta, dizer assim, olha, nos treinamentos ele atinge essas velocidades aqui, ele tem feito nos jogos, né, tais intensidades dentro do jogo, ou seja, dentro de faixa de velocidade.
ele consegue manter uma densidade de ações, ou seja, ele consegue trabalhar durante um bom tempo em alta intensidade. E como você falou, a faixa etária, ela é considerada? Ela é considerada, mas ela é considerada em termos da possibilidade de negociações futuras. Por quanto tempo ainda esse atleta pode gerar negócio? Por quanto tempo ainda posso esperar que esse atleta performe? Um atleta de 35 anos, ele já tem um histórico desportivo. Você vai considerar o seu histórico desportivo e você vai considerar também, né, a capacidade que você colocou, que ele tem de fazer passes importantes, passes-chave, como a gente chama, passes inteligentes, os passes que rompem uma linha, os passes que podem ser dominados dentro da grande área adversária, os passes que geram uma finalização. E aí é bem diferente de fazer 25 passes ou fazer 100 passes num jogo. Fazer, dentre 25, fazer 10 passes certos e dentre 100 fazer 50. É muito diferente. Depende da direção desse passe, depende se ele alcança um outro setor do campo mais avançado, depende se ele consegue tirar a bola da zona de pressão. Às vezes não precisa ser só uma questão de ataque, às vezes você tem um defensor que ele consegue, com uma boa orientação corporal, já fazer um giro e tirar a bola da zona de pressão, ou seja, tirar do perigo de sofrer um gol. Então tudo isso é muito importante, a gente considera, além de a sua capacidade de tomar a decisão. Isso agora, é fundamental. Deixa eu te fazer duas perguntas, porque é um assunto técnico, enfim. A gente não está aqui numa aula, que senão você daria uma aula, falaria, enfim. A gente está aqui para trocar ideia, para a gente poder, de alguma maneira, entender. Eu sou old school, eu sou das antigas. É claro que a tecnologia ela sempre ajuda, mas eu queria te fazer uma pergunta e uma outra dúvida. A pergunta é a seguinte: nada não é melhor do que estar em loco vendo o jogador? Por que a análise de desempenho em números é tão assertiva quanto a questão de estar? Por exemplo, eu quero analisar o Marcelo que joga no River Plate da Argentina. Não é melhor eu pagar uma passagem para o meu scout para ele passar 2 semanas na Argentina, acompanhando noticiários, porque é importante saber o que ele faz fora de campo, você me passou isso na terça, questão de comportamento fora de campo, atividade dele, atitude, as entrevistas, treinamentos, acompanhar os treinamentos, se ele é efetivo nos treinamentos, se ele é um cara que se doa, se ele chega cedo, se ele não chega, e jogos. Porque no jogo você tem uma amplitude de visão, você não tem como na televisão apenas aquele lance. O que você pode usar como argumento para a análise de desempenho é tão importante quanto estar em loco? Por que é melhor ter o analista de desempenho do que ter, de repente, alguém no estádio vendo o jogo? E o segundo aspecto, que você me passou aqui 11 pontos na terça-feira, que eu anotei também um outro importante. Um jogador com boa origem, um jogador que venha de um clube formador, esse jogador tem uma análise diferente, Marcelo? Um cara que veio de um clube do interior da Bahia, você precisa ver com mais cuidado. Um time que é campeão baiano, um time que é campeão gaúcho, que é do interior, aquela coisa toda. Mesmo sendo campeão, você tem uma análise mais criteriosa do que, por exemplo, um jogador da base do Inter, um jogador da base do São Paulo, um jogador da base do Vasco, um jogador da base do Boca. Isso é uma coisa que pesa hoje muito a questão da formação. Eu queria que você me falasse sobre essas duas situações. Vamos lá, nas duas situações. A primeira, tá? Análise em loco. A análise em loco, ela é fundamental. Porém, ela não necessariamente vai ser o primeiro passo. Talvez ela seja o último passo dentro do processo, para você constatar se realmente aquilo ali é real, tá? Porém, quando você fala assim, vou colocar um observador durante 2 semanas, acompanhando treinamentos, indo a alguns jogos, mas você só vai ter uma amostra de 2 semanas. Quando você faz análise de desempenho, você analisa a performance de temporadas atrás, da temporada atual, entendendo o que levou esse atleta a despertar esse pico de performance para chamar a atenção, entendendo o real contexto que ele está. Tá? Então, assim, a análise em loco, ela é substancial, ela é importantíssima. Porém, o que acontece? O que começou a acontecer com os clubes? Mando um observador para assistir um jogo ou 2 jogos. Aí, naquele jogo, aquele atleta se machucou, foi substituído, né? Chegou na hora, passou mal, não foi escalado. Aí você pagou passagem aérea, você pagou hospedagem, você pagou alimentação, translado.
salário do observador, etc, etc, etc. Quando você bota tudo isso na ponta do lápis, você pode entender que esse processo fica mais caro do que a amplitude que você tem um processo, muitas vezes, de enxergar o mundo através de uma plataforma. Então, o que você faz? Você passa a trazer referências, não apenas para aquele atleta. Você pode comparar ele com ele mesmo ao longo das temporadas recentes e compará-lo com outros que tenham perfil técnico, perfil desportivo parecido. Ok? Então, assim, a questão do investimento para fazer esse processo ficou caracterizado que era possível realizar, além deste processo, processos que elaborassem, né, dados para que pudesse tomar decisão de ir até o local, observar realmente em loco. Observação em loco, para mim, ela é fundamental. Você consegue ver efetivamente, na prática, como aquilo ali acontece. Você precisa de um norte, entendeu? Por que eu vou observar o Flávio e não vou observar o Marcelo, já que eu vou assistir o mesmo jogo? E ali eu tenho 22 em campo iniciando o jogo. Então, assim, trazer referências para ir ao lugar para poder começar. Então, esse processo começou, né, primeiro, como você falou, os conteúdos chegavam através de DVDs. DVD só tinha coisa boa, né? Você tinha que ver também o que precisava melhorar, não apenas o que tinha de ruim, mas o que pode melhorar nesse atleta. Ah, ele é muito bom, mas ele pode melhorar alguma coisa? Sim. Então, pesquisar no que ele pode melhorar. E, às vezes, você observando um jogo ou dois, ou estando um período, nem sempre você tem acesso direto ao clube. A coisa hoje mudou. O mercado, as plataformas de negócios, os contatos, as redes de contato, elas mudaram de forma significativa. Então, hoje você consegue receber mais informações, você consegue hoje chegar a um departamento de mercado de um clube e ele falar com o departamento de saúde, com o departamento de inteligência, e você ter dados da área de fisiologia, da área de preparação física, da área médica, e entender o status de saúde desse atleta. Saber se esse atleta pode chegar diretamente para jogar, se ele tem algum tipo de lesão crônica, se ele tem algum problema de saúde, que pode ser até de ordem odontológica, se ele vai precisar ficar parado um tempo, que ele vai precisar fazer uma cirurgia daqui a um determinado período, né? Se ele vai suportar o final da competição. Então, são algumas coisas. Então, assim, o processo de análise de desempenho, ele vem para dar uma amplitude maior, tá? E aí, o ponto final, que seria o determinante, seria a observação em loco. Você consegue fazer, através de um mapeamento de mercado, de observação, de atletas com a mesma posição, da mesma posição, que exercem funções no jogo, com similaridade nas funções. E que eu falo de funções? O atleta pode ser atacante, mas ele também tem funções defensivas. O atleta pode ser um defensor, mas ele também participa da fase de construção ofensiva, participa das transições ofensivas, participa de ações de bola parada ofensiva, por exemplo, mesmo sendo um defensor. Então, a gente observar tudo isso e tentar pegar esse acúmulo de informações que existe, né, a quantidade de informações de várias temporadas, e entender se o atleta que você tem no seu elenco atual, no seu time principal, ele pode te dar o mesmo retorno, ou o atleta que você está observando pode te dar um retorno técnico melhor. Entender versus a performance, se esse atleta, além do retorno técnico, para o mercado ele vai te dar uma oportunidade de negócio, trazer também uma chance de ter um retorno financeiro. Tá? Então, com relação à primeira pergunta, espero que a resposta tenha alcançado aí o objetivo. Sim. Tá? Com relação à primeira pergunta, uma coisa não inibe a outra. Uma coisa não impede a outra. Porém, são processos distintos e um faz parte do outro. A análise em loco faz parte da análise de desempenho. Tá? Ela não veio para desconstruir esse processo. Com relação, né, aos clubes de formação, que foi a pergunta, o histórico desse atleta. Hoje, a gente faz pesquisas por área até do IDH. IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano. E a gente já tem estudos que os atletas de melhor nível técnico, eles vêm não necessariamente de famílias ricas. Não tem nada a ver isso. O IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano da região. Às vezes você tem a favela do lado da zona nobre da cidade, vamos dizer assim. Mas ali existe uma estrutura de desenvolvimento humano que muitas vezes está permeada dentro dos clubes. Então, esses clubes muitas vezes vão ter condições do atleta estar inscrito numa escola e ter um apoio do assistente social, do pedagogo, do psicólogo.
tá? Ou da psicóloga, ou da assistente, da pedagoga. Ele vai ter a oportunidade de fazer as refeições no clube. Isso é significativo para que ele possa ter também um aporte nutricional para que ele se desenvolva. Ele vai ter a condição de, ao estar indo para o clube, muitas vezes ter um apoio de uma bolsa, onde ele consiga ter um deslocamento mais facilitado, né, que ele tenha um desgaste ainda menor. Algumas vezes o clube vai dar condições de moradia desse atleta dentro do próprio clube. Então ele pode treinar, se alimentar, descansar e continuar desenvolvendo de forma integral, né? Então são vários os fatores que são primordiais na análise de entender o que foi aportado esse atleta para que se desenvolva. Tá, mas peraí, Marcelo, mas vamos lá, tudo bem, concordo com você. Mas aí, existe uma regra só nisso? Só para concluir, existe uma regra só nisso? Não. Quando eu falo nisso, eu falo de um aporte. Mas o que é fundamental? E por que a gente fala de observar clubes de porte, né, clubes de estrutura maior? Porque a maioria desses clubes conseguem ter uma comissão técnica mais ampla, mais transdisciplinar, e você consegue trazer mais conteúdo para cuidar do desenvolvimento desse atleta. Entende? Aí quando você consegue trazer mais conteúdo para cuidar desse desenvolvimento, você consegue qualificar mais a formação desse atleta. E outra coisa, esses clubes... Não, só para a gente não perder o fio da meada. O que eu queria te dizer é o seguinte, eu concordo com tudo que você está falando, mas a minha preocupação para chegar ao limiar final é a questão cabeça. Porque um jogador que vem de um time menor, sem grande expressão, mas que fez uma ótima temporada, ele talvez não tenha o embate. Sabe o que é? A vaia. Ele talvez não tenha a pressão. Que às vezes um menino num time de ponta, né, num time grande, tenha, porque ele está acostumado a jogar preliminares. Olha lá, o menino do Grêmio joga Grenal, o menino do Vasco faz Vasco e Flamengo, faz Vasco e Fluminense, um cara do Atlético joga Atlético e Cruzeiro, tá entendendo? É diferente do menino do Atlético de Alagoinhas, que disputa o Campeonato Baiano, beleza, mas joga contra o Bahia, joga contra o Vitória, não tem tanta pressão. Eu queria chegar a esse ponto, porque eu tinha ideia de que você ia me dar essa resposta, porque eu imaginei, mas aonde é que se mede esse componente, que é um componente já trazendo um pouquinho até para o lado do Vasco, para a gente poder entrar no lado do Vasco, que é o nosso papo aqui. Tem sido tão difícil para os meninos do Vasco fazer essa transição de base para o profissional por conta disso. O aspecto cabeça, o Bismarck, que é nosso comandante aqui no canal, costuma dizer isso. A diferença da base para o profissional é que na base quem vai ver jogo é pai, mãe, tio, tia, primo. No profissional o cara vai o craque e vai o menino, porque não tem problema. Então essa é a grande diferença. Como é que vocês, de análise de desempenho e de análise de mercado, já entrando nessa área, conseguem mensurar essa questão psicológica, que para mim me parece o mais fundamental nisso tudo, né? Porque se o moleque não... Quantos jogadores, Marcelo, a gente já não viu, que vieram com grande fama, precedendo de vários jogadores, até mesmo de outros países, chegam aqui e somem, né? Se apagam por conta de uma adaptação cultural, de um choque de realidade. Aonde é que entra na análise de desempenho e principalmente na análise de mercado esse componente cabeça? Então, olha só, primeiro que a gente tem que ter acesso a profissionais especialistas na área, né? Por que a gente faz primeiro? A gente investiga a vida social e vida familiar daquilo que está disponível nas redes sociais, aquilo que está disponível na web, aquilo que está disponível na internet. A gente começa a procurar nortes aí em termos comportamentais. Segundo passo é conversar com os profissionais, né, os membros das comissões técnicas nas quais esse atleta já fez parte. Nos clubes que ele jogou, quem foi o treinador dele no ano passado? Quem foi o treinador dele nos últimos anos? Quem era o seu preparador físico? Existia nesse clube um assistente social? Existia nesse clube um pedagogo? Existia nesse clube um psicólogo? É possível acessar esses profissionais, né? Quem é o gestor de carreira desse atleta? Muitas vezes, ainda jovem, tem gente que já está cuidando da carreira. É o pai? É a mãe? É um advogado? É alguém com expertise no mercado em negociar, em oportunizar? Então, tudo isso a gente procura identificar para perceber se esse atleta está tendo um acompanhamento, como você colocou. Chega um momento que ele está na arquibancada e ele só tem grito assim de vai, filho, ele não sabe se ele vai olhar para a arquibancada ou se ele vai para frente.
né? Ou E então, tem ou então, momentos... se alguém, ou então se alguém vai filho daquilo também, né? Pode ser, né? Alguém Então, e aí xingando ele também. daqui a pouco, como acontece às vezes, né, tá olhando para a arquibancada para ver se o pai e a mãe tá ali, se tá vendo, se foi bem numa jogada, ou se o pai e a mãe estão discutindo com alguém que fez a crítica a ele, né? Então, assim, a gente não controla isso daí. Então, como eu te falei, a gente busca informações para criar alguns filtros. Lógico que quando eles são, né, mais próximos da fase adulta, muitas vezes se expõe mais de forma através de redes sociais, etc., algumas matérias que vão saindo. Então, a gente já tem alguns fatores de corte, a gente vai avaliando o risco do negócio. Mas a gente precisa conversar com as pessoas que têm contato com eles. A gente não consegue estar com o atleta fora do clube o tempo todo. O atleta passa 2 horas no clube, 3 horas treinando, se alimentando, recebendo esse aporte, e as outras 22 horas ele passa na rua, em casa, com a família, com amigos, etc. Quem é que influencia ele fora do campo, né? Isso é fundamental. Então, isso começou a despertar também essa questão da gente observar isso daí. Você falou de atletas que vêm de outros países, esse processo de adaptação, né? Recentemente eu tive a oportunidade de conviver com alguns atletas chegando de outros países e as questões de adaptação. Quem é que pode apoiar nesse processo? É o assistente social. O assistente social pode entender se esse atleta ele vem com família ou ele vem sem família. Ele é casado, a esposa vem, ele está morando sozinho, ele chega em casa, ele tem comida pronta ou ele vai cozinhar ou ele vai comer um fast food? Como é que é a vida dele? Ele se alimenta direito? O clube chamou alguém da família, chamou uma funcionária que é responsável pela sua alimentação e orientou, olha, a dieta alimentar desse atleta é essa. Ou ele abre a geladeira, só tem água, cerveja e margarina. São coisas que a gente tem que avaliar. Então, mas assim, a gente não consegue entrar nessa particularidade da vida do atleta. O que a gente faz é conseguir conversar com profissionais, como eu citei, nutricionista, serviço social, psicólogo, pedagogo, né? E aí, conversando com esses profissionais dessas outras áreas, colher informações sobre o estilo de vida desse atleta, ou então através das redes sociais. Mas o mais importante, ao meu ver, é ter uma linha direta com os treinadores que já trabalharam com eles. Como é que é esse perfil emocional desse atleta? Vou pegar ainda na base, tá? Vou te dar um exemplo. O atleta está na categoria sub-17, ele é titular absoluto do time. Como é que ele se comporta na escola? Aí ele perdeu a titularidade, ele lesionou, perdeu a titularidade. Ele continua frequentando a escola de forma regular? Ele é reserva, ele assumiu a titularidade, ele mudou o comportamento perante a comissão técnica, ele passou a se tornar diferente no dia a dia, no tratamento com a rouparia, com o departamento médico. Então, tudo isso são coisas que a gente consegue avaliar, né? Por um contato, por uma rede de contatos. Esse atleta passou a fazer treinos com a equipe principal. O atleta está no sub-17, começou a treinar com o time principal. Quando volta, ele chega no jogo, ele começa a ser mais agressivo. Agressivo no intuito de não ser mais competitivo, mas começa a bater mais nos adversários, começa a ser mais advertido. Isso mexeu com ele. Ele está indo no time principal, mas ele não está treinando. Treinando em que sentido? Ele está indo lá só para aguardar uma oportunidade de... Precisou de alguém cansou, ele vai, entra e complementa o treino. Ou ele está indo lá treinar efetivamente porque ele tem potencial para se tornar um atleta com chance de titularidade na equipe principal. A gente não consegue identificar tudo isso olhando números, olhando vídeos de jogos. A gente tem que ter uma rede de contatos, né, uma relação dentro dos clubes, para que esse negócio tenha chance de risco menor. A gente vive, Marcelo, antes de tudo, numa relação humana. Com certeza, com certeza. Mas olha aqui, ó, eu queria entrar agora no assunto análise de mercado. Vamos lá. Beleza. Eu sou o treinador. Vamos lá, estamos no Vasco. Primeiro eu quero saber de você já me respondeu isso ano passado, na terça-feira. O Vasco agora está trabalhando diretamente com uma empresa norte-americana que tem clubes pelo mundo e que colocou à disposição do Vasco scouts internacionais, 2 alemães que mapeiam muito a Europa, usam o melhor da tecnologia nessa área. Eu quero entender o que de bom isso traz, ou se é somente uma amplitude maior de rede,
ou se não, os caras têm uma expertise talvez maior e melhor do que muitos aqui no Brasil. E eu queria entender como é que é feito isso. A gente precisa contratar, tá? O Vasco está atrás de um zagueiro e um lateral esquerdo. Vamos lá? Vamos dar esse exemplo? A gente deu essa informação ontem no News. Um zagueiro e um lateral esquerdo. Aí o treinador chega, olha, a gente está fazendo, pela nossa análise, chega para o diretor executivo, para o Carlos Brasil da vida, tá? Chegou lá o Zé Ricardo, para o Carlos Brasil, estamos no Vasco. Você participa da reunião, a análise de desempenho de mercado vem para a reunião, e aí, em cima de que base você tem que fazer a busca no mercado? Como é que é feito? Aí vem a palavra, que é a palavra da moda, mapeamento. Como é que é esse mapeamento? Você tem que saber, é zagueiro canhoto? É zagueiro destro? É zagueiro de que idade? Quais são os aspectos que pesam? Plano de jogo, na hora da conversa lá, o Zé Ricardo tem que falar para você, ó, Marcelo, rapaziada da análise, eu quero um jogador assim porque eu vou jogar num 3-4-2, eu vou jogar num 3-5-2, jogar num 3-3-3, sei lá, bota lá a linha de ônibus que for. Como é que é feita essa análise, esse critério para se chegar aos jogadores? Tem prazo para isso? Tem urgência? Tem nível salarial? Vocês têm um banco de dados com jogadores em final de contrato ou não? Independente disso, o clube também tem que passar para vocês se é um jogador livre, se não é, pode fazer um investimento até... Dá uma... A gente tem 41 minutos, eu tenho 1 hora de live, então vamos fazer um negócio mais, assim, direto, para a gente poder trazer o torcedor. Nós estamos no Vasco agora, eu sou o Carlos Brasil, o Zé Ricardo está sentado aqui do meu lado e tu é o cara da análise de mercado. Como é que a gente contrata um jogador, Marcelo? Bom, primeiro que você perguntou, o analista de mercado, ele participa. Eu, Marcelo Xavier, sempre participei desses momentos, né? Sempre estive em sala de reunião nesses momentos. Primeiro que entender o que se procura, né? O que você precisa efetivamente naquele atleta que está em busca. Vou fazer algumas analogias rápidas, tá? Para depois entrar nessas partes técnicas aí. Você imagina que você vai num supermercado e que você vai comprar alguma coisa, mas você não sabe nem quanto você tem na carteira. Você só pode abrir a carteira quando você chega no caixa. Você entra no supermercado, olha o supermercado todo, escolhe o que você quer e leva, mas você não sabe quanto você tem na carteira. Você não sabe quanto você tem de limite no seu cartão de crédito. Então, esse é o primeiro ponto, saber quanto você pode investir para saber o que você pode comprar e qual é a qualidade do produto. Ah, eu posso comprar macarrão? Posso. Mas eu posso comprar com massa de ovos ou com sêmola, por exemplo. São coisas diferentes. Tudo é macarrão, entendeu? Então, assim, o primeiro passo é qual é o aporte financeiro que existe para aquilo. Segundo, você perguntou assim, existe urgência? É tudo o mais rápido possível para tomar decisão, porque as oportunidades surgem, principalmente, em alguns casos, por ofertas. Tem sempre alguém ofertando um atleta, tem sempre um agente tentando colocar um atleta no clube, tentando trazer algum outro negócio. Então, assim, esse negócio é bom. Eu vou te interromper porque essas coisas são importantes. Então, por exemplo, esse dado de jogador, você já tem isso, esses jogadores que, de repente, dentro do perfil, mas muitos são de oferecimentos que você não descarta, tá bom, deixa eu guardar aqui. Ou você sai daquela reunião e liga para empresários, pessoas... Não, a gente não tem contato com o empresário. Não, a gente não tem um contato com o empresário. Diz que o empresário ele faz oferta ao clube. A gente sabe dessas ofertas. Vou te dar um exemplo, tá? Isso vai para um banco de dados. Final do ano de 2015 para 2016. Eu estava no Esporte Clube Vitória, a gente ascendendo da Série B para a Série A. Então, assim, começou a chover oportunidade, vamos dizer assim, de indicações. Mas aí o empresário vem primeiro filtro, começa a oferecer um atacante e um lateral esquerdo. Eu não estou procurando atacante, eu estou procurando um lateral direito. Então, assim, para mim já não entra no meu raio de observação. Então, às vezes, em um mês, a gente recebe 800 sugestões. Em um mês. Se você não tiver um norte primeiro daquilo que você está procurando, você não vai encontrar nada. Se você for observar tudo pela ordem de chegada, você não tem tempo para dar retorno para isso, para fazer uma análise crítica. Entendeu? Então, o primeiro passo existem oportunidades que chegam através de oferta? Sim. A gente tem uma linha direta com empresários e agentes? Não. Isso é feito através de diretor executivo, gerente de futebol. Isso chega ao nosso conhecimento? Muitas vezes sim, porque quando a gente faz parte de um processo,
que a gente consegue estabelecer uma relação humana de confiança, a gente sabe a veracidade de que, como está acontecendo, quem oferece, por que oferece, quais são as condições. Chegando esse nome, ele é prioridade para o processo? Ele é de interesse do treinador em contar com esse atleta na equipe? Ele traz algum risco em trazer? Esse atleta ele consegue chegar para jogar e entrar diretamente no time principal? Então, a primeira coisa é você conhecer muito bem o seu elenco. Então, para trabalhar com análise de mercado, você não tem que olhar só para fora, não. Primeiro, você tem que conhecer muito bem o seu elenco. Como eu falei com você na conversa anterior, você tem que entender muito bem a sua categoria de formação, a sua categoria de base. Por quê? Vou contratar um sul-americano porque é mais barato. O chileno é mais barato, o colombiano é mais barato, o uruguai é mais barato, a gente é mais barato. Tá bom, mas será que esse mais barato não se equipara ao que eu tenho na minha categoria sub-20 ou no meu sub-23? No final das contas, eu estou desperdiçando um tempo de oportunizar um atleta que já está no meu clube, que é um ativo meu, e vou ter que investir mais dinheiro para trazer um outro, que vou, inclusive, talvez inchar o meu elenco, vou trazer menos oportunidades para os outros que precisam aparecer. Eu cheguei a citar para você, o Vasco tem atletas que estão hoje passando pelas categorias de base da seleção nacional. Esses atletas são realmente atletas de potencial. Eles não precisam estar na vitrine, eles não precisam botar a cara ali no momento certo para serem valorizados, para gerar bons negócios e melhores negócios do que os últimos foram feitos, né? Como é que foi pegar, por exemplo, a trajetória do Thales Magno, né, da saída da categoria de base para a categoria principal, as passagens dele na seleção de base nacional, e pegar vários exemplos. Eu na época do Botafogo, eu peguei os últimos 10 anos, todas as contratações que foram feitas, e fui avaliando. Teve um período que a gente avaliou as contratações da temporada anterior, e assim, a quantidade de atletas que saíram, a quantidade de atletas que chegaram, e se o problema estava sendo resolvido ou não, estava só se trocando de problema. Então, assim, observar o que você está recebendo. Qual é o filtro? Está no teu direcionamento? Tá. É do interesse do treinador? Sim. O clube tem condições financeiras de pagar? Como eu falei o exemplo do mercado. Eu vou chegar lá no caixa, mas isso eu não posso... tá bom. Vou voltar lá atrás, lá dentro do mercado, vou procurar outro produto de outra marca. É complicado. Mas né? isso já te passam, né? Nessa conversa já te dão esse panorama, Marcelo. Tem que ser dentro disso aqui, o que pode gastar, o que não pode, posição, maneira que joga, tem que ser, mas entender tem que isso, ser, né? mas olha só, tem que ser, mas isso não acontece em todos os clubes. Eu já tenho essa oportunidade pela minha experiência, pelos clubes que eu passei, pelo nível de estrutura e pelas pessoas que trabalhei. Mas isso ainda não é real em todos os clubes. Ninguém diz o quanto pode gastar, o quanto pode pagar de salário. Nem todo cara que está trabalhando com análise de mercado, análise de desempenho, entende que um negócio ele pode ter uma taxa de vitrine, como eu coloquei para você. Ele pode ter uma necessidade de pagamento de intermediação, que varia de 5% a 10% do valor do negócio, em média gira em 7%. Como é que paga 5%, como é que paga 10%? Depende da urgência, depende do potencial do atleta. Se esse valor de intermediação vai entrar no salário do atleta, se quando esse atleta vem cedido pelo outro clube, ele vem com uma condição de oportunizá-lo a jogar mais, se existe uma necessidade de pagamento, se esse atleta está recebendo em dia do clube cedente, se esse atleta vai ter que, dentro do seu salário, está sendo comportado o valor do negócio, a gente não consegue pagar as luvas de uma vez. Então vamos diluir nos 10 primeiros meses. Isso está sendo pago. Tem clube que nega jogador, às vezes ele atende todas as necessidades, Marcelo, tudo. Tá? Preço, valor, jogador, qualidade, mas ele não tem nome. Isso pesa, às vezes, no final. Ele vai chegar aqui, não vai ter pancada, mas ele atingiu todas as nossas necessidades. Mas ele é o Marcelo, cara. Eu queria o Marcelo do Real Madrid. Isso pesa, não? A grife pesa, né? Como você falou, a grife pesa. Porém, o que acontece? Se você consegue comprovar, né, de forma qualitativa, com imagem, que ele efetivamente tem essa competência, tem essas qualidades, você sai da esfera de fazer uma aposta, né, como muitas apostas surgem, e você passa pela oportunidade de investimento, oportunidade de negócio. Então, assim, tem coisa que é investimento, tem coisa que é aposta. E muitos clubes têm que tomar cuidado para não ficar trabalhando basicamente em apostas. Sim, entendeu? Sim. É um mercado muito complexo. E clubes de elevada grandeza,
têm que ser pontuais nesses negócios. Não pode errar, tem né? que tomar... Não, errar vai acontecer. Todo mundo vai errar em algum momento, porque a gente depende do outro ser humano. Mas tem alguma média assim, Marcelo? Tem alguma média assim do tipo, ó, cara, a gente vai, desses jogadores aí, 70% se a gente acertar, tá bom. Só te lembrar, a gente tem 10 minutos de papo ainda. Eu quero falar só dos scouts lá de fora e a gente se despedir. Mas essa situação de erro e acerto, que muita gente, só contrata jogador errado. Eu vejo o pessoal no Vasco criticando que, porra, contrataram jogadores que não foram, mas tem outros que foram bem. Tem uma média assim que se coloca na mesa, ó, se a gente acertar 70% desses, tá bom demais ou não tem isso? Pô, no mínimo você tem que acertar 50%. E como é que você diminui esse risco? Você não pode acertar menos de 50%, senão você está errando mais que acertando. Então, no mínimo, você tem que acertar 50%, beleza? Parece meio óbvio. Mas como é que você faz isso? Né? Você pode criar um comitê executivo, um comitê gestor, e aí incluir nisso toda a parte de diretoria, né? A área financeira do clube, a área de marketing do clube, a comissão técnica, né? Todo mundo tendo um voto, só que esses votos podem ter pesos diferentes. E aí, quando esses votos passam a ter pesos diferentes, tem que haver um equilíbrio para você chegar a pelo menos 50% de acerto. Ou seja, pelo menos 50% votou a favor. Vamos avançar nisso aí? O presidente do clube tem um voto, o vice-presidente de futebol tem outro voto, o diretor executivo tem outro voto. Mas eles têm o mesmo conhecimento técnico e a mesma capacidade de interpretar que o treinador? O voto do treinador vai ter o mesmo peso? Então, o voto do treinador pode ter um... É por isso que o Vasco, por exemplo, hoje tem mais segurança em contratar, mesmo não tendo grande dinheiro. Por quê? Porque o Vasco tem os scouts da 777, tem o seu time de scouts. E tem ainda o pessoal da base. Vieram todos os analistas da base, estagiários. Aumentou a amplitude de profissionais opinando. Talvez seja para isso, né? Porque ainda tem um comitê executivo, que são 4 que participam, ainda tem o Carlos Brasil, a comissão técnica. Talvez seja uma maneira de você, olha, a gente não pode dar tiro errado. Esse monte de gente participando, com certeza é por isso, né? Eu não digo um monte de gente opinando, tá? Porque, assim, se você tem 10 pessoas trabalhando no departamento de scout, alguém vai ser responsável por filtrar a opinião das 10. E nem todas as 10 talvez vão opinar. Alguns vão participar do processo, às vezes, apenas colhendo informação, às vezes estruturando a informação. Você vai ter um chefe de scout, um analista responsável por analisar esse conteúdo até passar adiante. Então, não vão ser 10 votos dentro do departamento que vão ter 10 pontos contra o voto do treinador, por exemplo, ou junto com o voto do treinador para o voto da diretoria. Segundo, anteriormente o que acontecia? O treinador chegava a pedir um atleta, o clube ia lá, contratava se podia pagar ou não, o treinador ia embora e o atleta continuava no clube com um contrato. Então, assim, como é que a gente equaciona isso aí? A gente distribui a responsabilidade. A gente faz um colegiado e distribui a responsabilidade. E aí, todo mundo envolvido, primeiro todo mundo se sente importante no processo, todo mundo se motiva e todo mundo assume o risco junto. Claro. Entendeu? Inclusive, se dá para pagar a conta, dá para pagar o salário? Dá. Dá para gerar novo negócio? Dá. Dá para ter retorno técnico? Dá. Pô, aí tem uma chance interessante de negócio para o clube. O Carlos Brasil até falou isso durante a semana, ele deu uma entrevista ao Jornal Lance falando exatamente isso. Quando acerta todo mundo, tem um grupo muito grande, não tem um apenas que acerte, não tem isso. Ô Marcelo, só para a gente estar na reta final, dá um pitaquinho de 2 minutinhos no máximo, por favor, sobre essa situação dos 2 scouts estrangeiros, a importância de ter esse apoio também de fora, de gente especializada, que faz trabalhos grandes também na Europa com o Vasco nessa busca por reforços. Acho interessante. Não tive a oportunidade de trabalhar diretamente com eles ou conversar em nenhum momento. Não sei que técnicas eles utilizam, não sei se eles têm um modelo de relatório, não sei qual metodologia eles trabalham. Então, assim, a primeira coisa é importante saber que metodologia de trabalho é utilizada. Se eles têm algumas ferramentas adicionais que sejam desconhecidas pelo clube ou não, talvez eles conheçam e utilizem as mesmas ferramentas que o clube tem à disposição, mas, assim, a metodologia, de que forma ela é feita, ela traz celeridade ao processo, ela traz assertividade ao processo. Então, é entender dentro dessa lógica do que você tem hoje disponível e talvez hoje, pelo Vasco, estar disponibilizando uma quantidade de recursos humanos considerável, né, recursos humanos considerável e qualificados, dar a eles também um aporte, desenvolver essa metodologia ou de construir uma metodologia mais robusta,
dentro do próprio Vasco da Gama, dentro desse processo de investimento, entendeu? Mas para falar disso aí, eu teria que ter um acesso direto a eles, entendendo quais são seus protocolos de análise, né? Como eles trabalham numa rotina de metodologia, né? Quem faz o que dentro de cada processo, como essa informação vai ser apresentada, como são feitas as comparações entre um atleta e o outro. E, assim, o importante também é, assim, o quanto eles conhecem do elenco do Vasco, o quanto eles conhecem do mercado, o quanto eles conhecem da Série B, entendeu? Porque o Vasco, por exemplo, vai trazer atletas que têm conhecimento em disputar a competição, tem histórico desportivo, ou vai trazer um atleta de nível de Série A, que é mais caro, para disputar a Série B e vai fazer um aporte em poucos atletas. A gente ainda não sabe como é que é esse modelo, como é que está sendo pensado. Quer dizer, a gente que eu falo, eu não sei. Sim, entendeu? Sim, então, assim, sim. A chegada desses profissionais, ela pode trazer muita qualificação ao processo, mas não quer dizer que não exista isso, que a gente costuma muito dizer assim, a grama do vizinho é mais verde, né? A gente tem profissionais, eu conheço profissionais que estão no Vasco, a gente tem profissionais de alto nível, porém, assim, será que eles sabem quanto dá para gastar? Até onde a minha mão alcance? O que eu posso fazer? Então, esse é um passo. E esses profissionais que chegam, eu acho que o grande lance é entender que metodologia e que ferramentas esses profissionais podem ter para agregar valor ao processo. Entendi. Marcelo, querido, a gente está chegando ao final, quero agradecer demais o seu tempo, quase uma hora de papo aqui, bastante informação. Espero que para o torcedor, aquele que curte o canal Atenção Vascaínos, tenha sido um papo legal. A gente sempre traz coisas diferentes e tem um minutinho aí, porque senão estoura meu tempo aqui. Um grande abraço, Marcelo, muito obrigado pelo carinho e vou te chatear aí mais vezes para a gente conversar, tá bom? Um abraço, Flávio. Agradeço a todos, principalmente ao pessoal do canal Atenção Vascaínos. O convite, né, ele fica estendido, então, a outras oportunidades, eu estou à disposição. Foi muito bacana, é muito bom poder falar desse processo. Estou aqui na torcida para que o Vasco da Gama consiga alcançar todos os objetivos ao longo da temporada, que os profissionais que lá estão, além de gabaritados, eu tenho muitos amigos no time do Vasco trabalhando, e eu gostaria que tudo acontecesse, né, a favor do clube permanecer, né, no seu lugar nato, ou seja, estar na Série A, continuar, né, sendo os maiores clubes do Brasil e poder, a partir daí, ter oportunidades também de construir algum processo. Tá legal? Obrigado legal. A todos aí. E, Flávio, pode contar comigo sempre que precisar. Obrigado, meu amigo. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo as redes sociais do Marcelo, vou pegar para que você possa visitá-lo, para que você possa fazer algum tipo de consulta. É um dos profissionais mais brilhantes, dá aulas no curso da CBF, nas aulas da CBF Academy. É um cara que vale muito a pena a conversa, eu sei porque eu tive esse convívio com ele no curso que fiz na Cândido Mendes, e é um cara muito qualificado. Só lembrar você que você... Só para te interromper, já está no finalzinho. Você falou assim, ele tem licença A, licença Pro. Não, eu não tenho licença A, licença Pro. Eu sou professor nos cursos dessas disciplinas, eu sou professor responsável pela cadeira da licença A, licença Pro, e eu criei o curso de análise de desempenho no futebol profissional dentro da CBF Academy, sou responsável por uma das disciplinas. Beleza? Bacana. É bom para esclarecer. Legal. Rapaziada, curta as nossas redes sociais, @avascaínos, Facebook, Instagram e Twitter. E logo mais às 5 da tarde tem o Arquibancada do AV com Emerson Rocha, com uma presença muito interessante. Um torcedor que ficou marcado porque ele, no meio da torcida deles, no jogo Vasco-Flamengo, puxou um grito de Vasco do fundo do coração e ele vai estar com a gente, porque ficou todo mundo olhando e ele no meio ali meteu a cara e mostrou o seu sentimento. Ele vai estar no Arquibancada do AV a partir de 5 horas da tarde. Amanhã a gente volta com um boletim, com mais informações do Vasco, além do Faísca Tá On. Bom final de semana a todos, fiquem com Deus. Tchau, turma. Valeu.